Em uma densa floresta, milhões de anos atrás, sob as copas verdes, pendem frutos de cores vibrantes. Um antigo mamífero se aproxima. Atraído pelo perfume adocicado, pega um fruto maduro e saboreia a sua polpa suculenta. Sem saber, ele se torna parte de uma história que mudaria o mundo. A história das frutas. Esses presentes da natureza, doces, azedos, umami e até picantes, vermelhos, amarelos, azuis ou roxos, existem há muito mais tempo do que a humanidade. E, surpreendentemente, a nossa própria história se entrelaça com as delas. Os frutos evoluíram uma característica única para atrair animais e espalhar suas sementes. E entre esses animais estamos nós, os seres humanos. Hoje vamos embarcar na incrível jornada evolutiva das frutas e descobrir como ela caminha lado a lado com a história humana. Vamos falar de como as frutas se diversificaram e conquistaram o planeta, e como povos, ao longo dos milênios, transformaram as frutas e foram transformados por elas. E chegar a teorias provocativas de que nós, Homo sapiens, evoluímos nos adaptando ao consumo de frutas. Prepare-se para uma viagem por sabores, cores e milhões de anos de evolução. Olá, senhoras e senhores, e sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta. Eu sou o Zé. E eu sou a Claire. E entre fruta e gente, em mais um encontro, claro, no seu espaço agroecológico. Oi, gente. Desculpa atrapalhar o episódio, mas eu tô passando aqui para avisar para vocês que nós abrimos o nosso Apoia-se e também nós temos o nosso Pix. Eu sei que tem muitos Apoia-se aí rolando, muita gente para apoiar, muita gente foda, mas se você tiver interesse e tiver aí no seu coração uma plantinha crescendo, sinta-se à vontade de apoiar a gente no apoia.se/mudafloresta ou através do nosso Pix, contato@mudafloresta.com. Muito obrigado e de volta ao episódio. Vamos começar do começo mesmo, voltando milhões de anos no tempo, antes de existirem humanos ou até mesmo os primeiros macacos. As plantas já habitavam a terra seca, mas nem sempre deram frutos como conhecemos. Foi com a evolução das plantas com flor, chamadas pela ciência de angiospermas, lá pelo período Cretáceo, mais de 100 milhões de anos atrás, que surgiram os primeiros frutos. E isso revolucionou os ecossistemas. Mas o que exatamente é um fruto? Basicamente, é a forma de que certas plantas encontraram de proteger as suas sementes e, ao mesmo tempo, conseguir que elas viajem mais longe. Muitas plantas espalham as suas sementes de outras formas. Algumas pelo vento, outras grudadas nos pelos dos animais, e algumas até conseguem lançar suas sementes longe, como a mamona. Mas algumas plantas com frutos adotaram uma estratégia genial: envolver as suas sementes em polpa nutritiva e saborosa, um verdadeiro presente para quem as encontrar. Assim, ao comerem o fruto, os animais carregam a semente para outro lugar, garantindo a próxima geração daquela planta. Fora o adubo que também já vai junto. E antes de irmos mais a fundo, vale uma explicação rápida. Fruto e fruta não são exatamente a mesma coisa. Fruto é o termo usado na botânica para qualquer estrutura que se forma a partir do ovário da flor e que carrega a semente da planta. Isso inclui o tomate, o quiabo, a berinjela, o pimentão e até o pepino. E é exatamente por isso que a maçã é chamada de um pseudofruto. Mas isso é um assunto para o entre nós, quem sabe. Já a fruta é uma palavra mais do dia a dia, usada para falar dos frutos que a gente come normalmente, como sobremesa ou lanche, geralmente doces, suculentos e saborosos.
Ou seja, toda fruta é um fruto, mas nem todo fruto é uma fruta. A natureza, como sempre, vai além das nossas categorias de feira ou da ciência. Tanto que ninguém fala que o tomate é um fruto, pela forma como usamos ele. E falando de ciência, temos que deixar claro que, infelizmente, as plantas não são os seres mais estudados do mundo, sabe? Principalmente fora do interesse da agricultura. Muitas das informações que vamos trazer são teorias científicas que ainda precisam de mais estudos e podem sofrer modificações com novas informações, assim como a ciência funciona. Abacate é forte, açaí do norte, de lado não deixa, mexa acerola. Araçaia, mora, pelanhaí. A parceria entre os animais e as plantas foi tão eficaz que as florestas nunca mais foram as mesmas, com os frutos e os animais entrando em uma dança evolutiva. As plantas passaram a investir em cores vivas, cheiros deliciosos e sabores agradáveis, e muito, muito açúcar para chamar a atenção. Em resposta, os animais que conseguiam enxergar melhor essas cores ou sentir esses sabores e cheiros tinham comida de fácil acesso, daquela que não sai correndo ou tenta te morder de volta. E assim foram se adaptando também. É o que chamamos na ciência de coevolução, quando duas formas de vida evoluem em conjunto e influenciando uma a outra. E aqui, quando falamos em evolução, não estamos falando de algo rápido ou imediato. Evolução é o nome que a ciência dá para mudanças em sua maioria lentas e acumuladas que acontecem nas espécies ao longo de milhares ou milhões de anos. São transformações que vão passando de geração em geração, quase sempre invisíveis, mas que, com o tempo, moldam o corpo, o comportamento e até o sentido dos seres vivos. Uma planta que produz um fruto um pouquinho mais doce, um macaco que enxerga um pouco melhor o vermelho, um passarinho que voa um pouco mais longe depois de comer uma semente. Essas pequenas diferenças podem se somar e se tornarem vantagens adaptativas. Quem se adapta melhor, sobrevive e se reproduz mais. E aos poucos, a espécie toda muda, ou seria uma nova espécie. Evolução não é melhorar, e muito menos acontece com indivíduos. São processos contínuos e que afetam populações inteiras. Então, quando dizemos que humanos e frutas evoluíram juntos, estamos falando de uma relação tão antiga e tão profunda que deixou marcas no nosso corpo, no nosso gosto e até na forma como enxergamos o mundo. Para imaginar isso na prática, pense em diversos cenários. Pássaros adoram frutos pequenos e vermelhos, como as pimentas. Eles comem, voam e depois eliminam as sementes longe, prontas para germinar. Já um mamífero maior, como um catitu ou mesmo uma anta, prefere um fruto grande e suculento. Come e dispersa as sementes nas suas fezes, adubadas quilômetros adiante. Cada fruto parece ter um público-alvo, grandes, pequenos, alados, de 4 patas ou em plantações. Um exemplo curioso é o abacate. Hoje ele é o queridinho nas saladas, vitaminas e guacamoles. Mas você já reparou no tamanho do caroço? Na natureza, um fruto com semente tão grande provavelmente precisou de um animal bem grande também para engoli-lo inteiro e conseguir carregá-lo. Acredita-se que há milhares de anos, abacates eram consumidos por bichos como as preguiças gigantes e o gonfantério, um tipo de antigo elefante, que já andaram por toda a América do Sul e hoje estão extintos. Mas como já falamos lá no começo do episódio, existem linhas de estudos que mostram que algumas frutas podem servir de dispersão de uma espécie, sem necessariamente passar por dentro do corpo de um ser vivo, como nós, humanos. Assumimos o posto de dispersores do abacate sem precisar passar por dentro da gente, né? Afinal, ninguém resiste a um bom guacamole. Eu mesmo gosto muito de uma vitamina de abacate bem feita, com alguns pingos de limão.
Outro caso interessante é o das pimentas. Sim, pimenta é um fruto. Elas desenvolveram a capsaicina, aquela substância ardida que praticamente só os mamíferos sentem. Você sabia disso? Mas qual é a ideia? Espantar mamíferos que mastigam e destroem a semente. E além do ácido do nosso estômago que inviabiliza a germinação. Já os pássaros não ligam para a ardência e espalham as sementes intactas. Engenhoso, não? A natureza fez de tudo. Frutos com carapaça dura para o esquilo abrir. Frutos com ganchinhos para grudarem no pelo, como aqueles carrapichos que colam na sua calça. Frutos que explodem. E claro, os deliciosos frutos suculentos para serem devorados. E tem para todo gosto. E esse é um grande exemplo de como a evolução funciona. Uma planta que não queria a gente por perto, hoje está em todos os continentes com uma diversidade muito maior e por nossa causa. De aroma inebriante, exuberância incomparável e sabor ora doce, ora bastante ácido, ele é o rei das frutas. Atenção para a entrada de Vossa Majestade, o abacaxi. Nosso magnânimo protagonista não é um só. Ele é um conjunto de pequenas frutas, uma ou duas centenas delas aglomeradas. É o que se chama de infrutescência. E nós, nessa história toda? Nós, mamíferos, temos uma visão mais limitada quando comparamos às aves e também aos insetos. Muitos mamíferos terrestres enxergam com 2 tipos de receptores nos olhos, o que significa que veem o mundo de forma semelhante a um daltônico, distinguindo menores variações de cor, especialmente entre os tons vermelhos e verdes. Da mesma forma que existem pessoas com 4 tipos de receptores em seus olhos. Uma coisa um pouco mais difícil da gente imaginar. Mas o mais comum são 3 tipos de receptores, ou os chamados cones. Já aves, répteis e alguns peixes possuem 3 ou até 4 cones em sua retina, o que permite que enxerguem uma gama maior de cores, incluindo o ultravioleta, que é invisível para a gente. E isso sem falar, por exemplo, da tamarutaca, ou camarão louva-a-Deus, com seus 16 tipos diferentes de cones nos olhos. Desde o início da evolução dos frutos, a visão dos animais foi um fator determinante para o sucesso das plantas frutíferas. E alguns estudos indicam que as plantas primeiro coevoluíram com as aves e foi o que possibilitou aos mamíferos também se adaptarem. Frutos não amadurecem só porque sim. O amadurecimento é um sinal visual para os animais que se alimentam deles. Um código de comunicação entre planta e dispersor. Mas esse código só funciona porque os animais conseguem perceber as cores. E claro, como tudo na natureza, sempre existem exceções, como a fruta símbolo do Brasil, ou cupuaçu. Em uma floresta densa, o cheiro forte foi muito mais seletivo que a sua cor. A casca de um cupuaçu maduro continua marrom como o tronco, mas seu cheiro é forte e marcante. Ou mesmo o pequi, que quando cai maduro do pé, continua verde, mas se abre com uma cor amarelada por dentro e com um cheiro como nenhuma outra fruta. Isso significa que, ao longo de milhões de anos, as plantas foram aprendendo a criar frutos no tom certo para os olhos certos e cheiros certos para os ambientes certos. Aprender aqui foi uma palavra para a gente simplificar, mas eu acho que vocês entenderam. Se um grupo de plantas dependia de pássaros, seus frutos ficavam mais avermelhados ou alaranjados. Se a floresta é densa e as cores se misturam muito fácil com o fundo, os cheiros fortes chegam mais longe aos narizes que precisam. Se dependiam de mamíferos, poderiam ser mais amarelados e também usariam os cheiros mais intensos para compensar a falta de cores mais chamativas. E aqui no Brasil temos poucas frutas azuis, mas elas são as mais comuns por todo o mundo, devido ao maior contraste com o fundo verde, o que foi adaptativo para as muitas plantas evoluírem seus frutos nessa tonalidade. E a visão humana?
Nossa capacidade de distinguir cores foi também moldada pela interação com as frutas. E, ao mesmo tempo, moldamos as frutas ao longo da história. Muito antes de cultivarmos pomares, nossos ancestrais já eram parte desse ciclo. Os primeiros primatas, nossos tataravós evolutivos, eram em boa parte frugívoros, isto é, comedores de fruta. Milhões de anos depois surgiram os grandes macacos na África. E adivinha, até hoje chimpanzés, gorilas e orangotangos dependem de frutas para compor sua dieta. Imaginou a cena? Um grupo de primatas nas copas das árvores se deliciando com figos silvestres e espalhando as sementes pelo chão da floresta. Nós já fomos assim, ou será que ainda somos? Conforme a linhagem humana foi se especializando, assim como os outros macacos, aprendemos a andar no chão da savana e não perdemos o gosto pelas frutas. Nossos ancestrais Homo erectus, os primeiros Homo sapiens e até hoje tantos povos caçadores e coletores viviam e ainda vivem percorrendo paisagens em busca de alimento. E nada melhor do que encontrar uma árvore carregada de frutos no caminho. Fruto é energia instantânea. É também água. Sim, matar a sede comendo uma fruta suculenta. E as vitaminas tão preciosas. Uma bênção no meio do mato. No fim das contas, não fomos apenas nós que colhemos as frutas. As frutas também nos escolheram. Será que as frutas nos influenciam tanto quanto nós a elas? Não só nos hábitos, mas na nossa própria evolução biológica. Pois algumas teorias evolutivas sugerem que sim. Primeiro, nossos sentidos. Diferente de muitos mamíferos terrestres, nós, humanos, assim como outros primatas, enxergamos o mundo em cores vivas. Somos os chamados tricromatas. Temos 3 tipos de células de cone nos olhos, especialmente sensíveis ao vermelho, verde e ao azul. A maioria dos demais mamíferos enxerga com menos variações de cores. Ou mesmo como os bichos preguiças que possuem apenas um tipo de cone nos olhos. Mas por que os nossos ancestrais então desenvolveram uma visão tão colorida? Uma explicação é a hipótese da frugivoria. Primatas que conseguiam identificar um fruto vermelho ou laranja maduro em meio às folhas verdes tiveram vantagens para encontrar comida, um dos maiores fatores evolutivos da vida: comer. E assim, ao longo de milhões de anos, essa habilidade foi passada por gerações através da seleção natural. Hoje, apreciamos um mundo bem mais colorido e não é à toa que as frutas geralmente ostentam cores chamativas quando estão maduras. O olfato e o paladar também dão pistas. Nós amamos cheiro doce e sabor doce. Frutas maduras exalam compostos aromáticos agradáveis. Pense no perfume de um melão bem maduro ou de uma manga. Nosso nariz é bastante sensível a esses cheiros e nossa língua tem receptores dedicados para o sabor doce, que ativam no cérebro aquela sensação de prazer e recompensa quando comemos algo açucarado. Faz sentido evolutivo. Na natureza, o sabor doce costuma indicar alimentos energéticos e seguro, ao contrário de muitos sabores amargos que podem indicar toxinas. Então somos meio que programados para gostar de doce, e as frutas foram a principal fonte de doçura na dieta por eras, muito antes do açúcar refinado aparecer. Também dentro do nosso corpo, nós não produzimos a conhecida vitamina C. Quase todos os mamíferos sintetizam a sua própria vitamina C. Mas os primatas, nós inclusos, alguns morcegos e os porquinhos da Índia perderam essa capacidade. Mas por quê? Uma das hipóteses é que nossos ancestrais de milhões de anos atrás comiam tanta fruta rica em vitamina C que não precisavam produzir por conta própria. Ou melhor dizendo,
pessoas que não produziam a vitamina C não foram selecionadas negativamente, pois estamos sempre repondo essa vitamina tão importante, que faz toda a diferença. Sim, evolução tem dessas. Houveram mutações no gene responsável por essa síntese, e como não fez falta, poupou energia na produção. A evolução deixou quieto. Até hoje carregamos essa herança. Isso significa que precisamos de fontes externas de vitamina C, ou seja, frutas e vegetais frescos, para não adoecer. Dependemos das frutas até no nível bioquímico. E falando no nosso sistema digestivo, temos molares achatados, bom para mastigar frutas e vegetais. Caninos pequenos, se comparados ao de um predador estritamente carnívoro. Temos um intestino de comprimento intermediário, nem curto como a de um gato, nem super longo como o de uma vaca. Tudo isso condiz com um animal onívoro, que come bastante matéria vegetal de fácil digestão, como frutas maduras. Claro que também evoluímos para comer raízes, insetos, caçar e mais tarde cozinhar. Somos versáteis, mas não deixa de ser explícito como nosso corpo lida bem com frutas. Inclusive, queremos muito um episódio só sobre o ato de cozinhar, que usamos todos os dias, mas não prestamos muita atenção. Até a relação humana com o álcool pode ter alguma conexão com as frutas. Frutos muito maduros, caídos no chão, fermentam e produzem álcool naturalmente. Alguns cientistas propõem que nossos ancestrais primatas, que conseguiam metabolizar esse álcool leve nas frutas fermentadas, puderam aproveitar essa fonte extra de calorias sem sofrer de intoxicação. Essa ideia é a de que existe um macaco bêbado na nossa linhagem. E de fato, a maioria dos humanos tem uma enzima no fígado, a ADH, bem eficiente para processar o álcool. Mais do que muitos outros bichos que não têm histórico de comer frutas fermentadas. Ou seja, talvez aquele drink de sábado à noite tenha raízes evolutivas frutíferas. Eu sou uma fruta gogóia, eu sou uma moça, eu sou calunga de louça, eu sou uma joia, eu sou a chuva que moia, que refresca bem, eu sou o balanço do trem, carreira de Troia. Se nos primórdios apenas colhíamos frutas silvestres onde houvesse, em certo ponto da história, começamos a aprender com a natureza e também colocar as sementes no chão. Com o desenvolvimento da agricultura, há cerca de 10 a 12 mil anos, os humanos passaram a domesticar plantas. E isso incluiu várias árvores frutíferas. Domesticar significa selecionar e cultivar repetidamente, geração após geração, enquanto a planta ficava aos poucos mais do nosso agrado. E com o tempo e nas imprevisibilidades da vida, conhecemos algumas espécies que deixaram de ser cultivadas, seja pela chegada de novas plantas, o desenvolvimento de técnicas melhores para estoque e processamento de outras plantas ou mesmo a colonização que matou povos e culturas por todo o mundo. Existem diversos estudos com plantas que já foram importantes para a nossa história. Povos originários em diversas partes do mundo transformaram e ainda transformam a paisagem natural em pomares cheios de diversidade. No Oriente Médio, por exemplo, evidências arqueológicas indicam que o figo já era cultivado há mais de 11 mil anos. Na mesma região, há muitos milênios planta-se tamareiras, para se colher as tâmaras doces no deserto, e também as videiras para se produzir a uva e o vinho.
Na Ásia, a mangueira e os citros, como as laranjeiras e os limões, foram cuidados por gerações. Nas Américas, povos originários domesticaram o abacate no México, a abóbora e talvez o mamão na América Central, e enriqueceram as florestas com árvores úteis, como evidências indicam que o açaí, o cacau e a castanheira prosperaram junto da mão humana na Amazônia. Cada cultura foi aprimorando as frutas nativas que tinham à disposição, selecionando as melhores para plantar de novo. Você consegue imaginar como eram as frutas antes da gente domesticar elas? A melancia selvagem era pequena e amarga. Hoje temos aquelas bolas verdes enormes, cheias de polpa, doce e vermelha. A banana original ainda tem sementes enormes e duras. Nós a transformamos em uma fruta macia, doce e sem semente, fácil de descascar. Até a maçã, acredita? Ancestralmente era uma frutinha azeda nas montanhas da Ásia Central, e que ainda existem algumas plantas selvagens por lá. Mas agora temos dezenas de variedades grandes, doces e crocantes, do marrom ao vermelho. Moldamos tantas frutas ao nosso gosto que fica até difícil de contar. Levamos espécies de um canto a outro do mundo. A laranja, que nasceu no Sudeste Asiático, se espalhou pela Europa e as Américas. A manga indiana, que hoje está em todos os estados do Brasil, e que infelizmente aqui na minha cidade, vários pés de manga estão sofrendo com algum tipo de doença. Já perdi 3 árvores gigantescas aqui. Temos também a banana, originária do Sudeste Asiático. Hoje alimenta povos na África, nas Américas e nas ilhas do Pacífico. A salada de frutas global foi servida pelas migrações, pelo comércio e pela colonização. Exploradores e colonizadores adoravam levar consigo mudas das frutas que conheciam e trazer de volta as novidades que encontravam. Graças a esse intercâmbio, podemos encontrar numa mesma feira maçãs europeias, uvas mediterrâneas, abacaxis daqui mesmo, kiwis chineses, todos juntos. Só que essa história teve um lado negativo. E não estamos falando apenas do genocídio causado pela colonização. Com o tempo, a humanidade passou a focar em poucas espécies principais, deixando de lado uma infinidade de frutas silvestres ou locais. Falando aqui no Brasil, então, a gente teve que inventar um nome para toda essa diversidade que a gente tem e não está acostumada a comer normalmente. As conhecidas punks, plantas alimentícias não convencionais. A natureza oferece milhares de frutos comestíveis, mas no mercado de hoje vemos talvez uma dúzia com frequência. Pense na última vez que você foi à feira ou ao supermercado. Tinha banana, maçã, laranja, mamão, manga, uva, as de sempre, né? Enquanto isso, tantas frutas diferentes e nativas ficam de fora das prateleiras. Cadê o cambuci, a jabuticaba, o araçá, o jenipapo, o pequi? Muitas dessas só se encontram em quintais do interior ou em matas preservadas, quando muito. Por que isso aconteceu? A gente pode levantar alguns fatores. A preferência de paladar, facilidade de cultivo e transporte, e, claro, os interesses econômicos. A agricultura industrial e o comércio em larga escala preferem a padronização. É mais lucrativo plantar e vender em massa poucas variedades do que lidar com dezenas de frutos diferentes. O problema é que, com essa padronização, perdemos diversidade genética e cultural. Por sorte, já tem gente abrindo os olhos para a necessidade de resgatar a diversidade das frutas. E aqui entra um conceito que já citamos, as punks, plantas alimentícias não convencionais, e os próprios sistemas agroflorestais de que tanto amamos. Diferente do agronegócio tradicional, que faz um pomar inteiro de uma fruta só, as agroflorestas misturam espécies como numa floresta natural. Imagine um sítio agroflorestal, bem parecido com o meu aqui.
bananeiras ao lado do cacau, abacateiros altos fazendo sombras para os cafeeiros, abacaxis e melancias cobrindo o solo, no meio algumas árvores nativas como o ingá, a cagaita ou a pitanga, que além de tudo dão frutos doces alimentando gente e bicho. Parece até um caos para quem está acostumado com aquelas fileiras certinhas. É comum as pessoas chegarem aqui no meu sítio e de frente para um plantio agroflorestal de café me perguntarem o que você planta. Mas é um ecossistema organizado pelo ser humano, trabalhando ao nosso favor. Nesse arranjo diverso, as frutas brilham. Em vez de colher só uma coisa, o agricultor colhe de tudo um pouco ao longo do ano. Coco em janeiro, abacate em março, goiaba em abril, laranja em junho, banana quase o ano todo. Cada espécie no seu tempo. Isso distribui renda e nutrição ao longo das estações e ainda deixa o ecossistema equilibrado. As diferentes plantas acabam se ajudando. Uma repõe nutrientes que a outra precisa, uma atrai polinizadores que beneficia a vizinha, uma cobre o solo e mantém a umidade, enquanto a outra cresce mais lentamente. Isso sim é o poder da biodiversidade em ação. Então agora segura mais uma curiosidade botânica. O milho, sim, pode ser considerado um fruto. Na botânica, fruto é tudo aquilo que se forma a partir do ovário de uma flor, após a sua fecundação, como a gente também já falou. E o milho, por mais que a gente enxergue ele como um grão ou semente, na verdade é um fruto seco, chamado de cariópse. Esse tipo de fruto é bem característico das gramíneas, do trigo, do arroz e, claro, o próprio milho. A mágica acontece porque no cariópse, a parede do ovário se funde com a semente. Ou seja, quando a gente come aquele grãozinho de milho, está comendo fruto e semente ao mesmo tempo. Tudo junto e misturado. E mais, aquela espiga que a gente vê, cheia de grãos, é na verdade uma inflorescência. Um conjunto de flores femininas, cada uma virando um grãozinho. Já reparou nos cabelinhos do milho? Cada fio daqueles está ligado a uma flor. E se não for polinizado, não vira grão. É ou não é genial? Então, na próxima vez que morder uma pamonha ou estourar uma pipoca, pode se lembrar. Você está comendo o fruto da engenhosidade da natureza e também da inteligência humana, que cultiva e melhora o milho, um dos alimentos mais incríveis da história da agricultura. Eu e o Zé cultivamos e trocamos sementes de milho crioulos, que são milhos plantados há milhares de anos e que não foram produzidos em laboratório. E as sementes crioulas, não só do milho, né? É uma grande paixão nossa. E não são só as plantas que ganham produzindo essas delícias. Nós, animais, também. Frutíferas numa agrofloresta atraem pássaros que espalham ainda mais as sementes e ajudam a controlar os insetos. Atraem abelhas e outros polinizadores na época da produção de flores e dão abrigo e alimento para pequenos mamíferos. Já pensou em transformar seu pomar num mini santuário de vida silvestre? Tem gente que faz isso na prática, provando que produzir comida pode andar junto com conversar com a natureza. Aqui no meu sítio mesmo, os pés de amora e ingás vivem cheios de passarinhos e saguis, e ainda assim dão frutos de sobra. Um verdadeiro ganha-ganha entre gente e floresta. Os dois irmãos que foram salvos depois de quase um mês perdidos na floresta amazônica permanecem internados em Manaus. Eles contaram aos médicos que só conseguiram sobreviver por causa de um pequeno fruto que encontraram na floresta. A sova, ele é rico desses nutrientes que fizeram essas crianças conseguirem sobreviver. Óbvio que não é uma qualidade nutricional como a gente viu as imagens das crianças, mas ele é um fruto bem atrativo. Tudo isso mostra o quanto as frutas nos influenciaram ao longo do tempo. Nossos sentidos, nosso metabolismo, nosso comportamento alimentar. Tudo carrega traços dessa convivência antiga. Faz sentido que frutas sejam tão benéficas à nossa saúde atual.
fomos moldados por ela. Então nosso corpo espera esse tipo de alimento. E aí entramos um pouco na questão da saúde moderna. Em vez de aproveitar esse presente evolutivo, o que a gente faz muitas vezes? Opta por alimentos ultraprocessados, cheios de açúcar refinado, gordura e aditivos, e deixa de lado as frutas naturais. Não é de espantar que surjam tantas doenças metabólicas hoje em dia. Por outro lado, quem mantém o hábito de comer frutas diariamente colhe os benefícios. São menores os riscos de doenças cardíacas, diabetes tipo 2, certos tipos de câncer, melhor digestão e o controle do peso. A lista pode ser longa. Fruta não é nenhuma panaceia milagrosa, claro, mas é um pilar essencial de uma dieta equilibrada. Praticamente um seguro de saúde que a natureza nos fornece de graça. E já que estamos falando de frutas, aí vai uma dica que pode mudar a sua forma de comprar e armazenar elas em casa. Nem toda fruta amadurece depois que é colhida. Algumas frutas continuam seu processo de amadurecimento mesmo depois de serem retiradas da planta. São as chamadas frutas climatéricas. É o caso do abacate, do mamão, da banana e do caqui. Elas continuam produzindo um gás chamado etileno que acelera esse amadurecimento mesmo fora da planta. Inclusive, dá até para usar uma banana madura para ajudar outras frutas a amadurecerem mais rápido, se deixadas juntinhas num saco de papel. Já outras frutas, conhecidas como não climatéricas, como uvas, abacaxis, morangos e melancias, não vão amadurecer depois de colhidas. Elas podem até amolecer ou azedar, mas o sabor e o açúcar que teriam na planta já estão ali no momento da colheita. Por isso, o ideal é colher ou comprar essas frutas já no ponto certo, pois não tem volta. Saber disso ajuda não só a evitar o desperdício, mas também valoriza o trabalho de quem produz fruta de qualidade, colhendo no tempo certo, com cuidado e atenção ao sabor. Da manga rosa quero gosto, sumo. Ela madura o saputichuá. Jabuticaba teu olhar noturno. Peixe traposo de ubucajá. Peri macia, ai carne de caju. Então, resgatar nosso lado frugívoro faz bem pra gente. E adivinha, pode fazer bem pro nosso planeta também. Como? Plantando mais árvores frutíferas e integrando-as a sistemas inteligentes como a agrofloresta, quando incentivamos o plantio de frutas em consórcio com outras plantas, estamos também recriando parte de uma conexão mais antiga. Estamos produzindo comida da forma que a natureza produz, com árvore, arbustos, ervas, nós e tudo misturado se apoiando. Mas já parou para pensar como nos últimos anos cada vez mais frutas sem sementes apareceram nas prateleiras do mercado? É uva sem semente, é melancia sem semente, banana sem semente. Parece ótimo, né? Nada de guspe incômodo, nada de caroço atrapalhando. Mas o que isso significa para o nosso futuro? A verdade é que a produção de frutas sem sementes pode ser um ataque à nossa segurança alimentar e à biodiversidade. Para entender isso, precisamos lembrar o que são as sementes e por que elas são importantes. Uma semente não é somente um caroço descartável. É um código genético pronto para gerar a próxima geração de uma planta. É o futuro daquela espécie. É a garantia de que poderemos continuar cultivando e produzindo frutas por conta própria. Mas ao eliminar sementes, estamos entregando o controle da produção de frutas nas mãos de grandes empresas agrícolas. A maior parte das frutas sem sementes que encontramos hoje não é resultado de mutações naturais, mas sim de cruzamentos e manipulações genéticas feitas em laboratório. Elas não podem se reproduzir sozinhas e por isso precisam ser propagadas por clonagem, seja por enxertia, seja por cultura de tecidos.
Isso significa que toda a plantação de melancia sem semente, por exemplo, vem de plantas geneticamente idênticas, todas clones de um mesmo indivíduo original. E por que isso é perigoso? Quando temos apenas um clone sendo plantado em larga escala, qualquer doença ou praga capaz de afetar aquela variedade pode devastar toda a produção. Um exemplo impressionante são as bananas. Praticamente todas as bananas que você encontra nas lojas são da variedade Cavendish. Todas são clones uma das outras. Nos anos 1950, uma doença fúngica devastou a principal banana cultivada na época, chamada de Gros Michel, e a solução foi substituí-la pelos bananais de Cavendish, que eram resistentes àquela doença. Só que agora surgiu um novo fungo capaz de afetar a Cavendish, e ele está se espalhando em alguns países. Ou seja, se essa nova praga correr o mundo, adeus bananas como as conhecemos. Parece exagero, mas os especialistas estão em alerta. E esse é só um caso. Muitas outras frutas perderam variedades tradicionais porque nos concentramos em poucas campeãs de venda. Se as frutas não podem mais ser cultivadas a partir de sementes, significa que os agricultores precisam comprar mudas e clones de empresas especializadas. Isso concentra controle e produção de alimentos em poucas corporações, que podem determinar os preços, a distribuição e até mesmo decidir quem pode ou não plantar certas variedades. Cada vez que priorizamos frutas sem sementes, deixamos de lado as variedades tradicionais, que carregam resistência a diferentes climas, solos e doenças. Se amanhã uma praga ou as mudanças climáticas que já batem às nossas portas afetarem as frutas clonadas, teremos toda vez menos opções para substituir. Se quisermos garantir um futuro agroflorestal forte, precisamos valorizar e cultivar frutas com sementes, preservar variedades tradicionais e apoiar agricultores que trabalham com sistemas diversificados. O controle da comida deve estar na mão de quem planta e colhe, não de laboratórios e corporações. Imagine cada comunidade com seu pomar agroflorestal cheio de variedade. Além de alimentar as pessoas localmente com produtos frescos e saudáveis, isso alivia a pressão sobre os habitats naturais, já que produzimos mais em menos áreas sem degradar. Melhora o microclima, porque árvores trazem sombra, atraem chuva local e quebram ventos, e estoca carbono no tronco e no solo, ajudando a combater as mudanças climáticas. No final das contas, cada vez que comemos uma fruta com semente, estamos segurando não só um alimento, mas uma promessa. A promessa de que a vida pode continuar se multiplicando, livre e independente. Não é à toa que tem gringo lotando bunker gelado de sementes de todo o planeta. Transformar pastos degradados em pomares diversos, quintais vazios em mini florestas de frutas, calçadas em corredores verdes com amoreiras, pitangueiras, jabuticaba. Tudo isso é possível e já acontece em projetos de agroecologia por aí. No fundo, retomar a integração entre humanos e frutas é retomar a integração entre humanos e natureza, que a gente não cansa de repetir. Nós somos natureza. Cada laranjeira carregada que você vê por aí é resultado de uma parceria entre espécies que começou antes de termos linguagem, antes de termos civilizações. E essa parceria pode ser justamente o que vai nos ajudar a superar muitos desafios atuais, da saúde pública à crise ambiental. Chegando ao final do episódio, fica a principal reflexão. Precisamos das frutas e as frutas precisam de nós. Essa relação de mão dupla vem de longe e merece continuar forte no futuro. Nas agroflorestas, nos quintais, nas cidades ou no campo. Cultivar e valorizar as frutas é cultivar a vida em abundância.
é reconectar nossa espécie com as suas origens e, ao mesmo tempo, inovar em direção ao modelo agrícola mais inteligente e equilibrado. De um tempo que vai passar, cada pé de manga me esquece do mar. Gosto assim do mundo vestido de mato, feito Aruã da montanha, meu lar. Se um dia eu for daqui, todo dia. Antes de encerrarmos, deixamos aqui 2 dicas de leitura. Primeiro, o livro A Botânica do Desejo, do autor Michael Pollan. Nessa história, ele explora justamente como algumas plantas, incluindo a macieira, influenciaram e foram influenciadas pelos anseios humanos. Em especial, a história da domesticação da maçã, ilustrada no livro, tem tudo a ver com o que conversamos hoje, sobre frutas e pessoas. O segundo livro é O Mito Moderno da Natureza Intocada, Antônio Carlos Diegues, que tem completo na internet. Vale também muito a pena conferir. E com isso, vamos ficando por aqui. Mandem pra gente suas opiniões e perguntas lá no nosso Instagram. Adoramos ouvir vocês. E quem sabe sua dúvida não aparece em um episódio futuro. Aproveite e dê uma olhada no nosso site mudafloresta.com, onde sempre tem conteúdo extra e dicas agroflorestais. Se você chegou até aqui, talvez tenha percebido que esse episódio sobre frutas vai muito além do sabor ou das cores vibrantes que encontramos nos pés de jabuticabas, nos cachos de banana ou no interior do fruto do piqui. A ideia aqui foi mostrar que a nossa relação com o alimento é, na verdade, uma das ferramentas mais potentes que a nossa espécie já desenvolveu. Cada fruta que chega até uma banca de feira urbana carrega consigo uma história de trabalho, de adaptação e de resistência. A feira é um reflexo vivo de milhares de anos de agricultura, mas também um espaço essencial para manter viva a agricultura familiar, que produz com mais diversidade, com menos veneno e com muito mais qualidade. E fiquem ligados nos nossos próximos episódios que vamos falar mais sobre as feiras urbanas. Elas são muito mais do que lugares de compra. São território de troca, de cultura de alimento bom e justo. E é nesse cenário de sons, cheiros e encontros que se revela o resultado concreto de um sistema alimentar mais saudável e inteligente. Na história e na biologia dos frutos, lembramos que plantar comida é plantar história. E que comer fruta é saborear o passado da humanidade. Mas também um possível futuro, onde a agroecologia e as agroflorestas sejam parte da rotina, e não a exceção. Você já parou para pensar que toda fruta que chega até a sua mesa é resultado de milhares de anos de convivência, escolha e cuidado mútuo entre humanos e plantas? A banana, a manga, o milho e até o arroz. Nenhuma dessas espécies existiriam da forma como conhecemos hoje se não fosse pela ação humana. Mas também nós não seríamos quem somos sem elas. Domesticar frutas foi só o começo de uma longa história de trocas entre espécies. Pense no cachorro, no milho, no feijão. Não só domesticamos, mas também fomos transformados por eles. Desenvolvemos paladares, rituais, hábitos e até religiões em torno dessas espécies. Elas moldaram nossa cultura, nossa história e nossos corpos. A domesticação é uma via de mão dupla. E isso não acontece só com frutas e alimentos. A floresta também nos domestica. Quando aprendemos a observar os ciclos naturais, os ritmos da lua, o tempo das árvores, quando entendemos o momento certo de plantar ou podar, estamos sendo moldados pela natureza, tanto quanto a moldamos. Nos tornamos parte do sistema, parte da floresta que cuida de nós enquanto cuidamos dela. Essa relação de troca profunda entre humanos e a natureza nos mostra mais uma vez que não somos superiores nem exteriores ao mundo natural. Somos co-criadores. A floresta não é só um cenário, é a gente.
Os animais nos ensinaram a caçar, as plantas nos ensinaram a curar, os rios nos ensinaram a percorrer caminhos e, em troca, também os transformamos. Toda agrofloresta carrega esse princípio: a convivência com a natureza como parceria e não como dominação. Ao plantar uma agrofloresta, não estamos apenas colhendo alimentos, mas também resgatando uma relação ancestral com os seres que compartilham o planeta conosco. A minha alma é da cor do verde. Plantamos árvores, mas também plantamos alianças. E se escutarmos com atenção, veremos que as florestas também estão nos cultivando, para sermos mais diversos, mais atentos e mais vivos. E se a floresta também nos cultiva, então que sejamos frutos bons para ela. E que a próxima fruta que você comer seja também um convite para imaginar um mundo onde nossos sistemas de produção caminham junto com a floresta e com o respeito à vida. Eu sou o Zé. E eu sou a Claire. E esse é o Muda Floresta. Se você acha esse assunto interessante, conhece alguém que poderia se interessar, mande esse podcast para todo mundo. Vamos espalhar mudas e plantar a palavra da floresta. Muito obrigada. Florestas ou nada.